Em um tempo marcado por guerras, alianças e conquistas, Israel vivia um momento decisivo da sua história. No trono estava o grande rei Davi, o guerreiro que derrotou gigantes, expandiu fronteiras e unificou a nação. My people stand united. Mas esta não é apenas a história de Davi. É a história de seu filho, um rei que receberia mais sabedoria do que qualquer homem antes ou depois dele. Um rei que conheceria riquezas inimagináveis, construiria o templo mais glorioso da antiguidade e ainda assim enfrentaria a própria fragilidade do coração humano. Esta é a história de Salomão. Salomão não nasceu em circunstâncias comuns. Sua história começa em meio a um dos momentos mais delicados da vida de Davi. O grande rei, admirado por sua coragem e fé, havia cometido um grave erro ao se envolver com Batseba. O pecado trouxe consequências dolorosas e o primeiro filho daquela união morreu ainda bebê. Foi um tempo de luto, arrependimento e profunda humilhação diante de Deus. Mas a história não terminou na dor. Depois do arrependimento sincero, veio a restauração. E então nasceu outro filho. Seu nome seria Salomão, que significa paz. O profeta Natã declarou que também seria chamado Jedidias, que quer dizer amado do Senhor. Desde o início, sua vida carregava um sinal claro de que Deus ainda estava escrevendo a história daquela família. Enquanto Davi consolidava o reino com batalhas e estratégias militares, Salomão crescia observando, aprendendo e absorvendo os ensinamentos do pai. Ele via o poder da espada, mas também ouvia os salmos, as orações e as histórias da fidelidade de Deus. Davi já não era o mesmo. A idade pesava sobre o rei de Israel. O palácio, antes vibrante, agora respirava tensão e incerteza. Jerusalém observava em silêncio. Algo estava para acontecer. Adonias, filho de Davi, viu ali uma oportunidade. Reuniu aliados. Sussurros tomaram os corredores de pedra. Preparou uma cerimônia, uma coroação antes da hora. E declarou-se rei sem autorização, sem promessa. Mas a notícia chegou aos ouvidos de Batseba. Ela sabia, o trono não pertencia a Adonias. O profeta Natã também percebeu o perigo. Se nada fosse feito, o reino se dividiria. Mesmo debilitado, Davi ouviu tudo atentamente. Ele se lembrou da promessa que havia feito. E decidiu agir com a autoridade que ainda possuía. Ordenou que preparassem o óleo sagrado. Salomão foi chamado às pressas. Montado na mula real, atravessou Jerusalém. O povo começou a se reunir. E diante de todos, o óleo foi derramado sobre sua cabeça. As trombetas ecoaram pelos muros da cidade. A multidão gritou: "Viva o rei Salomão!" A festa de Adonias se transformou em medo. Agora, Salomão estava sozinho diante do trono. A coroa não era apenas honra,
era peso. Ele herdava um reino forte e respeitado. Alianças, riquezas, influência entre as nações. E a expectativa de todo um povo. Diante do pôr do sol sobre Jerusalém, um novo reinado começava. Logo no início do seu reinado, Salomão foi a Gibeão para oferecer sacrifícios ao Senhor. Naquela noite, Deus lhe apareceu em sonho e fez uma pergunta extraordinária. Peça o que quiser que eu lhe darei. Diante daquela oportunidade única, Salomão reconheceu sua própria limitação. Ele disse que era jovem e não sabia como governar um povo tão grande. Em vez de pedir riqueza, vitória militar ou vida longa, ele pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal e governar com justiça. Deus se agradou profundamente daquela resposta. Disse que, por não ter pedido riquezas ou a morte dos inimigos, receberia um coração sábio como nunca houve igual. E além disso, também receberia riquezas e honra. A partir daquele momento, o reinado de Salomão entrou para a história. Pouco tempo depois, surgiu um caso que provaria sua sabedoria diante de todos. 2 mulheres compareceram ao tribunal real, disputando a maternidade de um bebê. Não havia testemunhas, não havia provas, apenas a palavra de uma contra a outra. Salomão pediu uma espada e ordenou que a criança fosse dividida ao meio. A verdadeira mãe, desesperada, implorou para que o bebê fosse entregue a outra mulher, desde que permanecesse vivo. A falsa mãe concordou com a divisão. Naquele instante, Salomão revelou o julgamento. A verdadeira mãe era aquela que preferiu abrir mão do filho a vê-lo morrer. O povo ficou admirado. Reconheceu que a sabedoria de Deus estava sobre o rei. Um dos maiores sonhos de Davi era construir um templo para o Senhor. Mas Deus havia dito que essa missão seria de seu filho. Salomão iniciou a construção do templo em Jerusalém. Foram anos de planejamento, alianças com reinos vizinhos, importação de cedros do Líbano e trabalho especializado. O templo foi revestido de ouro, adornado com detalhes magníficos e construído com excelência impressionante. Quando a obra foi concluída, a Arca da Aliança foi levada para dentro do templo. E então, algo extraordinário aconteceu. A glória do Senhor encheu o lugar de tal maneira que os sacerdotes não conseguiam permanecer ali. Salomão fez uma oração pública pedindo que Deus ouvisse as orações feitas naquele lugar e perdoasse o povo quando se arrependesse. Foi o auge espiritual e político de Israel. A fama de Salomão ultrapassou fronteiras. Reis e rainhas vinham de terras distantes para ouvir sua sabedoria. A rainha de Sabá visitou Jerusalém e ficou impressionada com tudo o que viu. A organização do reino,
a riqueza do palácio, a inteligência das respostas do rei. A prata tornou-se comum como pedra em Jerusalém. O ouro abundava. O reino vivia estabilidade e prosperidade. Salomão escreveu milhares de provérbios, compôs cânticos e explorou conhecimentos sobre natureza, ciência e filosofia. Ele tinha tudo. Mas foi justamente no auge que começou o declínio. Salomão fez alianças políticas por meio de casamentos. Teve centenas de esposas e concubinas. Muitas delas vinham de nações que adoravam outros deuses. Com o tempo, seu coração foi se inclinando. Altares para divindades estrangeiras foram erguidos. O homem mais sábio do mundo começou a comprometer aquilo que sabia ser correto. A sabedoria permanecia em sua mente, mas o coração já não era totalmente fiel. Deus declarou que por causa da infidelidade, o reino seria dividido após sua morte. Não seria retirado completamente de sua linhagem por amor a Davi, mas a unidade não permaneceria. Adversários começaram a surgir. O cenário político começou a se fragilizar. O brilho da Era Dourada começava a diminuir. Nos últimos anos, Salomão escreveu palavras que revelam reflexão profunda. No livro de Eclesiastes, ele declara que tudo é vaidade quando Deus não está no centro. Ele experimentou prazer, trabalho, riqueza e conhecimento, e concluiu que o verdadeiro sentido da vida está em temer a Deus e guardar seus mandamentos. Após 40 anos de reinado, Salomão morreu. Seu filho Roboão assumiu o trono e pouco tempo depois o reino se dividiu. A vida de Salomão nos ensina que sabedoria não é apenas saber o que é certo, mas permanecer fiel ao que é certo. Ele começou amado, governou com glória, construiu maravilhas e deixou escritos eternos. Mas também nos deixou um alerta. Nenhum sucesso substitui a fidelidade a Deus. A pergunta que permanece é simples e profunda. O que faremos com a sabedoria que recebemos?